Boa noite, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade a tudo que a gente tem visto em História da Psicologia. Na aula passada a gente deu uma aprofundada bastante bacana, principalmente sobre esse início e essa formação da psicologia enquanto ciência, ciência essas que agora vocês estão estudando, né? E estão se apropriando sobre. Então a gente vai se ater a partir de agora para frente sobre as escolas fundantes dessa psicologia. Então, quais são elas? As principais escolas são o estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, psicanálise e gestalt. A gente vai se ater a elas. Caso dê tempo, a gente vai ver as outras também assim. Mas não se preocupe, porque ao longo do curso vocês vão acabar vendo tudo, certo? Então, vamos lá e falar nesse pontapé aqui inicial. É preciso que a gente fale sobre Wundt, que é considerado o pai da psicologia moderna, o pai da psicologia enquanto ciência. Mas quem foi Wundt? Wundt, que data de nascimento de 1832 e faleceu em 1920, ele nasceu na Alemanha. Nasceu na Alemanha, seu processo formativo foi na Alemanha. A construção do primeiro laboratório experimental de psicologia foi na Alemanha, que foi o Wundt Laboratorium. Ele foi professor durante a sua vida de fisiologia e filosofia indutiva. Ele se aposenta em 1917, mas a gente pode dizer que os campos de atuação dele foram a medicina, a filosofia e a psicologia, claro. Nesse sentido, qual era o objeto de estudo de Wundt, professor? A consciência e os processos mentais. A consciência, para ele, era constituída de várias partes, distintas entre si. E aqui diverge-se dos empiristas, lembra que a gente viu na aula passada? Com quem só partilha o reconhecimento dos elementos mais simples, como a forma de poder se conhecer os processos psicológicos complexos. Então, só se assemelha aos empiristas que vimos nas aulas passadas nesse sentido, nas questões de elementos mais simples. E a gente vai ver ao longo da teoria que ele apresenta isso. Então, para Wundt, esse era um processo que era ativo de organização que mais interessava. Então, a maneira como o processo funcionava era o que de fato interessava ao estudo dele. Ele considerava que era compatível o reconhecimento de elementos simples da consciência e a afirmação de que a mente consciente tem capacidade para proceder uma síntese desses elementos em processos cognitivos de nível mais elevado. E o que é que você quer dizer com isso, professor? A partir da compreensão desses elementos da consciência, podia-se ter e compreender necessariamente o seu funcionamento, como se davam os processos cognitivos. Então, se a gente parte dessa ideia de que os elementos simples constituem a consciência, quais são esses elementos? As sensações e os sentimentos. Wundt decidiu submeter a sua turma a uma experiência. E é bacana isso que ele fez. Ele levou para a sala de aula um metrônomo. Registrou as reações dos seus alunos ao incomodativo som. Então o que foi que ele fez? Ele colocou um som muito ruim, um ruído muito chato, por assim dizer, e isso passou a incomodar os alunos. Para que ele fez isso? Para notar o sentimento subjetivo que acontece ao mesmo tempo das sensações físicas. Então, ao mesmo tempo que o incômodo físico vinha, as sensações também ocorriam. Então, ele utilizou do metrônomo para poder medir isso. E a emoção é assim, ela é constituída por um conjunto complexo de sentimentos para ele. Então, se ele tenta compreender a partir desse elemento, ele busca também ligar essa compreensão às nossas características físicas, aquilo que acontece com o nosso corpo. Mas, se o estudo dos processos mentais deveria seguir o percurso do mais simples ao mais complexo, o mesmo não se passava com a forma como a qual conhecemos o real. Então vamos lá, como é que eu vou explicar isso para vocês? Se a gente compreende isso como uma passagem de coisas simples para coisas mais complexas, não necessariamente é a forma como acontece quando a gente compreende a realidade na qual estamos inseridos. Assim, quando a gente tem a percepção em casa
e percebemos nela como uma unidade toda. A gente imagina essa casa, a gente já tem basicamente características dela que a gente já reconhece quando a gente fala pense numa casa, perceba uma casa como um todo. E não necessariamente a gente vai pensar nessa casa como uma soma de elementos. Se eu peço vocês para fazer o desenho de uma casa, provavelmente vocês vão fazer uma fachada. Vocês sabem que vai ser algo com paredes e teto, basicamente, como um todo, a casa como um todo. Você não vai pensar assim, uma casa tem a sala, a cozinha da sala, a sala de jantar, os quartos. Você não tem esse pensamento compartilhado e distinto. Você tem um pensamento como um todo. Então, Wundt recorre ao conceito de apercepção para explicar essa experiência consciente unificada. Então, os processos de organização dos elementos mentais se formam enquanto uma unidade. E a isso ele dá o nome de apercepção. Então, o que foi que eu quis dizer agora, para a gente não confundir? No mundo real, nos pensamentos reais ali, ao percebermos algo, tendemos a formar uma unidade sobre aquilo. Como ele defende que os processos mentais ocorrem de formas distintas e vão dos mais simples até os mais complexos, a gente tem aí uma certa distinção. Que isso ele dá o nome de apercepção, certo? É a maneira que ele encontra para explicar esse consciente unificado. Para isso, ele se utiliza do método de introspecção controlada. Só o sujeito que vive a experiência pode descrever, introspeccionando-se, fazendo autoanálise, tanto dos seus estados psicológicos, mas isso tudo em condições experimentais. No contexto laboratorial, Wundt defendia as condições experimentais em que decorria a descrição das experiências interiores dos subjetivos provocados pelos estímulos que poderiam ser visuais, auditivos ou táteis. Então, o que é que ele defendia? Em um laboratório, apenas a pessoa ao qual poderia falar sobre o que ela estava sentindo, sobre o seu subjetivo, era estimulada a ter reações para que ele pudesse medir, para que ele pudesse ter acesso a essas sensações e sentimentos. Então a gente está falando aqui de um método que ao mesmo tempo é experimental e analítico. Podemos dividir ele em 3 momentos. Enquanto o sujeito que vive um certo estado de consciência e se auto-observa. 2. Descreve ou relata o psicólogo o que se passa na sua mente. E 3. O psicólogo registra e interpreta o que é descrito. Então, a maneira mais fácil da gente compreender esse método é assim. 1. A pessoa é quem sabe da sua experiência, da sua realidade. 2. Ela vai descrever ao psicólogo essa realidade. E 3. O psicólogo vai registrar e interpretar o que ele está falando. Por isso que a gente fala de um método experimental analítico. Contudo, a introspecção controlada só dava para conhecer os elementos básicos da consciência. As sensações, as percepções, os processos mentais complexos, como a memória, a aprendizagem, não poderiam ser estudados experimentalmente, tendo que se recorrer a metodologias qualitativas. Dessa forma, o que define o objeto de Wundt como a consciência é o método de investigação, que é a introspectiva controlada ao qual ele defende. Ele procurou ainda desenvolver uma teoria sobre a natureza da mente humana que conjugasse o componente biológico e o componente social. Ele buscou unir também tanto o biológico quanto o social. Hoje a gente já fala em psicologia, que é social, que é biológica, mas não necessariamente nessa época tinha esse tipo de pensamento. Então, para ele, o mundo interno e o mundo externo e toda essa dimensão que ao mesmo tempo é individual e coletiva. Mas muitas críticas foram feitas aos trabalhos dele. Então é importante a gente também compreender como que se dá essa introspecção. Um dos seus maiores críticos foi justamente Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele afirmava que este método era demasiado ridículo para ser utilizado na sua investigação. Sugeriu então o método psicanalítico.
Atualmente, a introspecção é utilizada unicamente como complemento a outros métodos. Ela não é o método em si. Mas vamos lá entender um pouco sobre essa psicologia científica. Embora ela tenha nascido na Alemanha, como eu falei, Wundt é alemão, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento, resultado do grande avanço econômico que colocou os Estados Unidos na vanguarda do sistema capitalista. É ali que surgem as primeiras abordagens e escolas da psicologia, nas quais deram origem às inúmeras teorias que existem atualmente. Então foi preciso esse investimento maior na área para que ela se despontasse, para que ela crescesse. Mas vamos lá. Tishner, e a gente vai falar muito sobre ele porque ele se torna o grande expoente do estruturalismo, alterou o sistema da psicologia de Wundt ao levá-la da Alemanha para os Estados Unidos. O termo estruturalismo define apenas a psicologia de Tishner, viu? Só para ficar claro. Essa escola permaneceu em evidência por cerca de 20 anos nos Estados Unidos, até ser superada por outros movimentos. O que mais chamava a atenção de Wundt era a organização dos elementos da consciência. Se ele acreditava nos elementos simples, que se tornariam elementos complexos, unificando-os, ele acreditava na organização destes. Então, como tais elementos se tornavam processos cognitivos superiores por meio da apercepção, desculpa. Vocês lembram que eu falei da percepção? Que é justamente tornar essa consciência unificada, a consciência sobre algo? Para Wundt, a mente possui o poder de organização voluntária dos elementos mentais. Já Tishner também se concentrava nos elementos ou conteúdos mentais, mas descartava a doutrina de apercepção definida por Wundt. A apercepção, só para ficar claro, é o processo de organização dos elementos mentais de forma ativa e criativa, onde os elementos formam uma unidade, uma totalidade. Para Tishner, a principal tarefa da psicologia consistia justamente na descoberta da natureza das experiências conscientes elementares, ou seja, a determinação da estrutura da consciência mediante a análise de suas partes componentes. Por isso que a gente fala de estruturalismo. Aqui a gente vai tentar compreender a estrutura da consciência. Mas quem foi Tishner? Hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre ele também. Seu nome, na verdade, é Edward Bradford Tishner, nascido em 1867 e faleceu em 1927. Ele nasceu na cidade de Chichester, na Inglaterra, era de uma família tradicional, mas tinha pouco recurso. No entanto, pela sua capacidade intelectual, ele ganhou bolsa de estudos tanto na Malvern College quanto na Oxford University. Ele se interessou pela psicologia wundtiana, o que levou ele a se mudar para Leipzig, justamente onde tinha o laboratório de Wundt, e passou a estudar com ele. Lá, ele obteve doutorado, mas ao regressar para a Inglaterra, ele não teve o apoio para poder levar à frente a sua abordagem da psicologia. Desse modo, ele foi para Cornell University, lá nos Estados Unidos, para lecionar psicologia e dirigir um laboratório. Em 35 anos de Cornell, Tishner orientou mais de 50 doutorandos em psicologia, traduziu inúmeros livros de Wundt para o inglês e escreveu obras importantes que influenciaram a geração de psicólogos experimentalistas dos Estados Unidos. Tishner define o objeto de estudo da psicologia como a experiência consciente. Para ele, as outras ciências não dependem da experiência pessoal, mas nós dependemos. Nessa experiência não se pode haver o erro ao estímulo. Dessa forma, não tem como haver confusão entre o processo mental que está sendo estudado e o estímulo ou objeto que está sendo observado. Ao definir a psicologia como a ciência do consciente, ele vai buscar entender os estados elementares da consciência, ou seja, para isso ele diz que esses estados são estruturas do sistema nervoso central. Ele baseia-se no princípio elementista, no qual a totalidade psicológica é composta por elementos. Então, o verdadeiro conteúdo da mente e a maneira pela qual ele se estrutura
Essa é a pergunta ao qual ele busca responder ao longo dos seus estudos. Segundo Tishner, a consciência e a mente são semelhantes. A diferença é que a consciência envolve os processos mentais que ocorrem em determinado momento e a mente o total desses processos. Então vamos lá. Qual é a diferença entre mente e consciência, que Tishner já os julga como semelhantes? É simples. A consciência, ela envolve os processos mentais que ocorrem em determinado momento e a mente o total desses processos. Ele acreditava que a psicologia era uma ciência pura. Por isso, tinha um único propósito, que era descobrir os fatos estruturais da mente, não podendo ter uma aplicação prática. Assim, a tarefa da psicologia seria descobrir quais são os elementos e como se estruturam. Sendo dessa forma, ela seria uma ciência que põe 3 questões em relação ao seu objeto: o que é, como e por quê. Então vamos tentar respondê-las. O que é? Através da análise se chega aos componentes da vida mental. Como? A síntese mostra como os elementos são associados e estruturados e por que investiga a causa dos fenômenos. Então, a partir dessa tentativa de estruturar a mente, de compreender a partir desses pequenos processos, nós temos essa formação do estruturalismo. E o método utilizado é a introspecção e a experimentação. A introspecção a gente vai falar um pouco mais sobre a frente, e a experimentação vem muito dos processos que também já vimos lá no empirismo. Enquanto Wundt dava ênfase a todo para compreender aos processos mentais, Tishner enfatizava a análise das partes dos componentes. Vocês lembram que em Wundt a gente viu a questão da unificação do processo mental, certo? Aqui a gente está falando de partes componentes que formam um todo. Então, seu maior objetivo passa a ser descobrir os chamados átomos da mente. Se a gente está falando de pequenas partes, a gente pode falar em átomos da mente. Assim, os observadores humanos serviam como instrumentos mecânicos de registro que reagiam e respondiam de forma objetiva às observações das características de estímulo observado. Tishner, ele seguia rigorosamente as normas de experimentação científica. Então, aquele método científico ao qual já falamos era extremamente utilizado para Tishner. Então, ele tinha todo aquele rigor, todas aquelas questões que são inatas, que já vêm imersas quando a gente fala de produzir ciência. Então, para ele, isso era muito importante. Então, ao dividir esses elementos, ele poderia criar hipóteses, ele poderia contestar essas hipóteses e assim solidificar a sua teoria. Eu peço para que vocês olhem aí no slide 26, tem um esqueminha para a gente poder tentar entender essas divisões. Dessa forma, para Tishner, quais seriam os elementos ou unidades, já que ele está compartimentalizando, que compõem a mente do sujeito. Aí a gente tem os sentimentos, sensações, imagens, afeições. Então, os conhecimentos psicológicos, eles são produzidos eminentemente. São experimentais, são produzidos em laboratório. Então, a partir do momento que a compreensão sobre esses determinados elementos vem a conhecimento, se tornam algo da ciência psicológica, é porque eles foram produzidos em laboratório nesse primeiro momento, principalmente por essa característica de experimentação ao qual o estruturalismo tem. Então, a gente está falando de um estruturalismo dotado de paralelismo psicofísico, no qual a mente e o corpo são correntes paralelas. Vocês lembram? Coisas paralelas. E estão interligadas pelo sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele faz essa comunicação entre a mente e o corpo. Ela é elementista, como a gente viu, ele acredita que tem elementos. Associacionista, procura entender a concatenação da unidade como um todo. Então, o que ele busca entender? Como que esses elementos se unem para formar o todo. Vocês lembram que lá a gente viu o todo com Wundt? Aqui em Tishner, a gente tenta compreender primeiro os elementos
que vão formar esse todo. Então, ele considerava a vida psíquica como um agregado de elementos simples. Então, ele vem muito com uma linha filosófica que é muito empirista, e é um empirista crítico, porque ele se torna laboratorial, se torna experimental e está ali sempre buscando ir além do que já tem ali naquele conhecimento. E a partir dessa compreensão desses elementos simples que se agregam, a gente tem a formação do estruturalismo como um todo e dessa ciência que contribuiu tanto nesse início de formação. A gente vê que o processo de construção da psicologia enquanto ciência é longo. E ele é longo porque ele busca se ancorar em situações que podem se tornar leis. Vocês lembram que a ciência ela tem essa necessidade de se tornar lei em algum momento? A própria psicologia também tem esse início muito enraigado e atrelado a isso. Principalmente no sentido dela acontecer em laboratórios, dela dividir e esmiuçar essa mente, essa consciência, de forma a compreendê-la. Antes de chegar nesse todo, principalmente por essa primeira escola, que é uma escola forte, que é o estruturalismo, o Tishner foi um grande pioneiro da psicologia na América, e na América eu falo na América do Norte, mas que também acaba chegando a outros locais. Então é muito bacana ver esse outro olhar, esse olhar mais empírico, esse olhar mais experimental que a psicologia tem justamente nesse início. E quando a gente puder conhecer as outras escolas, que também são extremamente importantes para a formação da psicologia que temos hoje, a gente vai conseguir diferenciá-las e ver em que ponto cada uma contribuiu para a formação da psicologia como um todo, certo? Eu agradeço vocês, espero que vocês estejam se engajando tanto nesse estudo como nós. O EAD tem suas dificuldades, mas a gente consegue ir além, certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. O estruturalismo é muito bacana e é fácil de compreender, principalmente quando a gente se atém a essas questões dos elementos simples, essas questões estruturais, essas questões de formação da mente a partir de elementos, né? Então, a gente vai tirar essas dúvidas a partir de uma tutoria logo após. Então, eu agradeço vocês e a gente se vê na próxima. Beijos e até depois.